Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a última lição do trimestre, a lição de número 13 da faixa etária juvenis. E no decorrer do trimestre viemos estudando sobre o avivamento na juventude, o avivamento entre a mocidade do Senhor. E para que a gente possa concluir esse trimestre, o Senhor nos deu o seguinte título de aula para esta lição de número 13: Aviva, ó Senhor, a tua obra. Glórias ao nosso Deus. E no decorrer da aula você vai entender como precisamos buscar o avivamento do Senhor a cada dia que vivemos, meu irmão. A nossa aula está baseada no capítulo 3 do livro do profeta Abacuque, onde o povo de Israel, naquele momento onde o povo tinha deixado de lado, Deus tinha deixado de lado os princípios que o Senhor tinha ensinado a cada um que estava ali em Israel, e o profeta Abacuque, ele começa a sentir e a perceber que a nação de Israel estava um caos, meu irmão. Que a nação de Israel estava caminhando para a perdição. E a partir dali, do seu diálogo com Deus, ele conversa com Deus e ele fala essa frase na qual a gente bem conhece, que diz: aviva, ó Senhor, a tua obra. E o que é avivamento, meu irmão? Avivamento é despertar, avivamento é levantar, é se reanimar. Já viu quando uma pessoa ela está no momento de uma parada cardíaca, onde a gente precisa bater em seu peito para que ela reanime, para que ela torne a vida? Isso é o avivamento. E primeiro ponto que você aprende hoje: para que se tenha avivamento, é necessário que se tenha oração. A primeira característica e o primeiro ponto da chegada do avivamento na vida do crente, na vida da igreja, é pedir em oração, meu irmão. A oração, ela é o primeiro ponto, ela é a chave, aquilo que dá o start quando a gente busca e vai atrás do avivamento. E quando é, meu irmão, que eu estou precisando de avivamento? Vamos ver como é que está, por exemplo, a sociedade atual, onde a violência, ela domina, onde a corrupção, ela vem fazendo cada vez mais parte do nosso cotidiano. E a gente vê que cada dia mais o mundo, o local em que nós vivemos, ele passa a esquecer os valores de Deus. E era isso que estava acontecendo com o povo de Israel naquele tempo. E ali o profeta Abacuque, ele com uma grande oração, em conversa com Deus, ele entra ali naquele momento onde diz: meu Deus, eu não consigo mais ver o povo perecer da forma que estava, onde os babilônicos estavam ali dominando a nação de Israel. A nação de Israel era cativeiro da Babilônia, e cada vez mais o povo se esquecia daquilo que o Senhor queria para todo o povo de Israel. E a oração do profeta Abacuque, que é esse primeiro tópico, ela nos mostra como a nossa sociedade, ela se equipara àquela sociedade daqueles tempos, meus irmãos. Porque quando a gente começa a perceber o que acontecia com o povo de Israel para que ele pudesse passar por essa situação, a gente vê nos tempos atuais, onde os princípios de Deus são colocados de lado, onde as coisas que o Senhor, ele determinou como princípio moral, tem sido esquecido. E cada dia mais, tudo aquilo que é bom para Deus se torna ruim
para quem está no mundo. E a partir daí o profeta Abacuque, ele começa a entender que era necessário que o povo de Israel, ele tomasse uma nova direção, ele seguisse um novo caminho e buscasse o avivamento, e buscasse o despertar. E a partir desse diálogo do profeta com Deus, a gente começa a ver que Deus vai começar a trabalhar no meio daquele povo. E a oração de Abacuque, ela vai começar a ter efeito. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando eu e você, nós nos prontificamos a orar a Deus e buscar a sua presença, você vai ver, jovem, que algo vai acontecer na sua vida. Você vai ver que Deus, ele vai começar a criar uma intimidade com a tua vida. E quando você for prestar atenção e olhar para você, você vai sentir um algo diferente da parte de Deus. E o poder da oração de Abacuque fez isso. O poder da oração de Abacuque gerou essa resposta para ele. Até que no final da sua oração, ele recita: porque ainda que a figueira não floresça e que ainda não haja fruto na vide, eu todavia esperarei em ti. Eu todavia esperarei em ti. Por quê? Porque Abacuque percebeu, meu irmão, que Deus, ele ia dar um choque de realidade no povo de Israel e que algo ia acontecer naquele momento. E o momento em que a gente vive, a situação na qual nós estamos passando neste momento, entramos aí no segundo tópico, onde ele diz: é tempo de clamar a Deus, meu irmão. É tempo de a gente se derramar nos pés do Senhor, assim como fez Abacuque. E a tua oração é a partir dela que Deus vai começar a avivar a tua vida. É a partir dela que Deus começa a avivar a igreja. E quando a gente menos percebe, algo acontece na vida da tua família, jovem. Algo acontece na tua vida. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente ora e busca a presença de Deus, nós conseguimos sentir a presença dele na nossa vida. E a situação na qual nós passamos hoje, o momento de dificuldade que nós estamos vivendo com toda essa pandemia, é que a gente precisa entender que precisamos ser chacoalhados. Deus precisa mexer comigo e com você, meu irmão. E é tempo de buscarmos o avivamento. É tempo de, assim como Abacuque, nós começarmos a buscar a presença de Deus, começar a buscar aquilo que o Senhor, ele tem para a minha e para a tua vida. Vamos lembrar como aconteceu lá no dia de Pentecostes. Como foi que aconteceu? Se você quiser ler, depois vá no livro de Atos, capítulo 1 e verso 14. Veja que todos os irmãos estavam ali reunidos naquela hora, naquele momento, como perseverando em oração, meu irmão. E de repente chegou ali um vento impetuoso, chegou ali um mover de Deus, e o Espírito Santo começou a agir no meio daquele povo, meu irmão. O Espírito Santo começou a trabalhar. Por quê? Porque eles estavam ali perseverando, meu irmão. A segunda característica do avivamento que você aprende hoje é: precisamos perseverar, precisamos insistir, buscar cada vez mais, porque a presença do Senhor, ela é o que nós precisamos, meu irmão, para poder vencer toda a dificuldade e esse momento na qual a nossa sociedade está passando. Então, que nós possamos entender que o avivamento,
ele é necessário. E nós, como igreja do Senhor, como juventude da casa de Deus, precisamos buscar o avivamento, seja no meu departamento, seja na minha congregação, seja dentro da minha casa, seja dentro da minha vida, meu irmão. É tempo de clamar ao Senhor, é tempo de buscar aquilo que Deus ele quer para a minha e para a tua vida. E a gente percebe que quando tem avivamento, meu irmão, algo acontece, a nossa vida muda, a gente transborda de alegria, a gente passa a entender e a viver e ver que o que Deus tem para mim e para você é melhor do que tudo e qualquer coisa que o mundo tenha para te oferecer, principalmente no momento e na sociedade onde nós vivemos. Mas aí a gente entra agora no terceiro e último tópico, onde ele fala: precisamos de um avivamento, meu irmão. É necessário que eu e você, nós possamos ser reavivados, nós possamos ser despertados. Sabe para quê? Para que quando passaremos por um momento de luta, quando acontecer conosco o que aconteceu com Abacuque naquele momento lá da sua oração, nós possamos estar preparados, prontos para entregar aquilo que Deus quer que eu e você entregue. Mas a gente sabe que a nossa sociedade, ela tem desprezado os valores de Deus. A nossa sociedade, ela tem colocado de lado todos os princípios que Deus deu para que um crente ele possa viver na terra. Mas eu e você não podemos deixar esses princípios de lado, meu irmão. Eu e você necessitamos guardar até o fim as palavras do Senhor dentro do nosso coração, para que no momento em que a gente buscar o avivamento, nós possamos sentir a presença de Deus dentro da nossa vida e que possa assim acontecer como aconteceu em 1978, lá em Northampton, lá na Inglaterra, onde o avivamento tomou conta ali daquela cidade, o avivamento tomou conta ali daquele povo, e foi visto até na história que mais amor se viu no meio da cidade. O povo tratava melhor cada um que estava ali naquele lugar. Sabe por quê? Porque a presença do Senhor estava sobre eles, meu irmão. Porque a presença do Senhor pairou na vida de cada um ali naquele momento. E é necessário que eu e você possamos buscar diariamente, possamos buscar cada dia mais, sempre, a presença de Deus, porque precisamos de um avivamento da parte do Senhor. E assim como Abacuque disse: ó Senhor, aviva a tua obra, assim também eu e você falamos hoje, agora, nesta aula: aviva, ó Senhor, a tua obra. E com isso a gente conclui esta lição neste momento. Concluímos todo um trimestre onde a gente veio falando e aprendendo sobre o avivamento, meu irmão. Espero que você possa sair desse trimestre de uma forma muito melhor do que como você começou, buscando o avivamento, procurando cada dia mais se aperfeiçoar e buscar a presença de Deus na sua vida, onde nessa última aula do ano, nesse último momento que nós temos de última lição do ano, mas que o Senhor ele possa nos dar um ótimo ano de 2021, que tudo que veio a acontecer de dificuldade, Deus possa nos dar força, Deus possa, em nome de Jesus, nos dar ânimo para que o ano de 2021 seja melhor do que o que foi 2020, e que o Senhor te abençoe e que o Senhor cuide da tua vida, juventude, em nome de Jesus. Amém e amém.